Olá, saudações indígenas, que bom que você está aqui mais uma vez. Não esqueça de dar aquele grande joinha para nós. Não seja dedo seco. Deixe a sua vida de clandestino e se inscreva. Compartilhe com outras pessoas também para ter conhecimento da cultura dos povos indígenas. Hoje nós iremos falar sobre a escravidão dos povos indígenas no Brasil. É isso mesmo, escravidão dos povos indígenas aqui no Brasil. Como isso aconteceu? Então, vamos responder algumas perguntas. Em 1537, o Papa Paulo III, através da bula Sublimes Deus, de modo absoluto, proibiu a escravidão dos indígenas aqui no Brasil e em outras partes. O poder eclesiástico se manifestando contra essa prática dos povos indígenas, contra os povos indígenas. A bula papal diz: decretamos e declaramos, em virtude de nossa autoridade apostólica, que os referidos índios e todos os outros povos, os quais, doravante, os cristãos tiveram conhecimento, embora estejam afastados da fé cristã, são dotados de liberdade e não devem ser privados dela, como não devem ser expoliados de seus bens. Então, o Papa já elabora um documento e que se coloca contrário aqui a determinadas práticas daqueles que buscavam escravizar os povos indígenas. Ele continua ainda: igualmente decretamos e declaramos que possam ter e usar a liberdade e gozá-la sem perturbação, nem devem ser induzidos à escravidão. E mais, é irrito, nulo e sem valor algum tudo que em qualquer tempo for feito em contrário. O Papa então mostra aqui para nós, através dessa bula papal Sublimes Deus, que os povos indígenas não poderiam ser escravizados. Mas, no entanto, ele também diz: aos contraventores é cominado a excomunhão. Para a igreja, aquele que praticava esse ato automaticamente já recebia a excomunhão. Em 22 de abril de 1639, o Papa Urbano VIII reafirma a condenação do Papa Paulo III, que diz o seguinte: em virtude daqueles que não observavam as regras ou documento, ele, em 22 de abril de 1639, o Papa Urbano VIII reafirma a condenação do Papa Paulo III. A condenação agora se estendia também para aqueles que eram conviventes com essas práticas. A excomunhão agora era estendida também para aqueles que apoiavam essa prática. Já
em 1741, quase um século depois, as práticas continuavam. O Papa Bento XIV sentiu a necessidade de intervenção. O Papa escreve uma carta aos bispos do Brasil e de outras colônias de Portugal, condenando a mesma prática. Nesse período, a prática de escravidão indígena estava em pleno vigor na sociedade colonial brasileira, inclusive pela Igreja. A mesma Igreja que condenou. Essa igreja, com os seus membros, também tinha escravos indígenas nos seus quadros de colaboradores. Então, é muito interessante percebermos que também a própria igreja que condenava tinha também nos seus quadros de trabalho a mão de obra escrava indígena. Então, nós vemos que nesse período a prática de escravidão indígena estava em pleno vigor na sociedade colonial brasileira, inclusive pela Igreja. Vemos que na prática as condenações das autoridades eclesiásticas e civis eram ineficientes. A escravidão corria solta aqui no Brasil e em outras colônias também de domínio da coroa portuguesa. A prática da escravidão era justificada pelo justo motivo, ou guerra justa. Os colonos afirmavam que agiam assim por defesa. Então, usaram o nome bonitinho para justificar os atos, dizendo que esses povos criavam guerras contra eles e contra outros povos indígenas também. Por isso que foi declarado justo motivo ou guerra justa. Mas então nós vemos também que José de Anchieta relata o lado negativo das violações contra os indígenas. José de Anchieta então diz que o que mais afugentava os povos indígenas e faziam com que eles corressem para os matos e abandonassem a igreja era um método tirânico que era subjugado e constrangidos a servir-lhes por toda a vida, como escravos, separando-se mulheres de seus maridos e pais dos seus filhos. Esta afirmação de José de Anchieta encontra-se em Informações do Brasil e suas capitanias, de José de Anchieta. Então, nós estamos vendo aqui que há discursos e mais discursos por aí dizendo que não houve essa prática no Brasil. E a própria igreja faz um documento proibindo essas práticas. Mas mesmo assim, a própria igreja, com os seus missionários, tinha os indígenas como escravos. Então, não só os colonos, mas também a igreja. Mas já é alguma coisa quando a igreja se manifesta e pronuncia-se com documentos dizendo que está sendo contra essas práticas, tá? Então, houve 3 documentos fazendo a mesma coisa, condenando a prática da escravidão. E aí, você gostou? Eu gostei. Não esqueça de, aqui embaixo, ó, apertar aquele joinha para cima, não para baixo, para cima, tá? E dar aquele grande like. Inscrever-se também. Aí tem um sininho, toca nesse sininho, tá bom? Saudações indígenas, até a próxima. Tchau, tchau.